Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto de Música Claritas Pulcro e hoje vamos continuar nossa jornada pela história da ópera e vamos conhecer melhor os primeiros compositores que deram forma definitiva a esse novo gênero musical que nascia no final do século XVI. Jacopo Peri, Giulio Caccini e Marco da Galliano. Então, esses três nomes, embora nem sempre igualmente lembrados nos palcos modernos atuais, foram decisivos naquela época para a elaboração da linguagem musical operística e para o estabelecimento das suas primeiras convenções. Então, vamos começar vendo um pouco sobre o primeiro deles, que é o Jacopo Peri. Então, nós consideramos ele como um precursor. Bom, Jacopo Peri nasceu em Florença, 1561, e é geralmente reconhecido como o primeiro compositor de ópera da história. Então, ele era muito envolvido com os ambientes culturais da Camerata Florentina, já foi tema de um outro vídeo nosso, e ele absorveu aquelas ideias, né, que já falamos, centradas no intuito de se reviver, de alguma forma, a tragédia grega em forma musical. A sua primeira experiência nesse campo foi a ópera Daphne, composta por volta de 1598, com libreto de Ottavio Rinuccini. Infelizmente, essa obra foi praticamente perdida, né, e nos restam apenas alguns fragmentos. Então, ela é considerada oficialmente a primeira ópera da história, mas não há a sua edição, não há o seu registro musical. No entanto, a sua segunda ópera, Eurídice, composta para as celebrações de casamento de Maria de Médici com Henrique IV da França, que foi um evento muito marcante na sociedade da época, daí essa ópera sobreviveu quase integralmente e pode ser considerada a primeira ópera completa cuja música chegou de fato até nós, Eurídice. Então, resumindo, a certidão de nascimento, né, de certa forma, da ópera está nessas primeiras obras de Peri. E qual era a concepção estética de Peri nessas primeiras produções operísticas? Bom, ele pensava que a música deveria imitar, de certa forma, o discurso humano, como era próprio do movimento em que ele estava inserido, né, naquela época. Então, ele propunha uma linha vocal que não fosse nem propriamente melódica, como a área, e nem tão neutra como uma declamação comum, mas sim como algo intermediário, né? Uma espécie de recitativo musical que unisse as inflexões da fala às propriedades expressivas do som. Então, era o que ele mesmo chamava de stile representativo. Além disso, o canto deveria intensificar o sentimento da palavra. Então, ele mesmo dizia que queria evitar tanto os floreios excessivos dos cantores virtuosísticos, quanto à neutralidade de uma melodia que não participasse do drama. E a orquestra, nesse contexto, né, por sua vez, tinha um papel secundário. Os instrumentos apenas sustentavam a harmonia e marcavam, né, os afetos. Segundo compositor, para tratarmos hoje, Giulio Caccini. Então, contemporâneo de Peri, Caccini nasceu em 1551, era também participante ativo da elite cultural florentina, possuía uma personalidade mais impetuosa, um senso estético mais refinado também. Ele era cantor, compositor e teórico, e, sobretudo, um promotor do seu próprio estilo musical. Então, Caccini foi responsável por difundir o que hoje chamamos de monodia acompanhada, né? Então, é o quê? É um estilo no qual a linha vocal é sustentada por um contínuo harmônico, normalmente executado por alaúde, cravo ou órgão, e que era uma estrutura musical que praticamente substituía, né, vinha substituindo a polifonia do Renascimento por uma música agora centrada na expressividade individual da voz humana. Então, em 1602, ele publica a famosa coletânea Le Nuove Musiche, que reunia áreas, madrigais, monódicos, e na qual ele apresenta explicitamente a sua teoria sobre como se deve cantar e compor nesse novo estilo. E é nesse tratado que nós encontramos sua crítica aberta à ornamentação exagerada e ao canto dito artificioso, né? Aquele que, segundo ele, desfigurava o sentido da palavra e da emoção. O Caccini também compõe sua própria versão da ópera Eurídice, com o mesmo libreto de Rinuccini usado por Peri. A rivalidade entre os dois era notória, né? Ambos competiam, inclusive pela honra de ter a sua obra apresentada no grande casamento da corte. No final, Caccini consegue que suas peças sejam incluídas na cerimônia, embora a versão de Peri tenha prevalecido como referência histórica, né, como a gente acabou de ver.
Bom, o estilo de Cattini se caracteriza por uma maior leveza, por um uso refinado do ornamento e por uma sensibilidade melódica. O Cattini ele via a música como uma serva da poesia. A melodia deveria ter a função de pintar, né, de certa forma, os afetos da palavra e não competir com eles. E o terceiro compositor é o Marco da Galliano, que é considerado como um refinador da forma operística. Então, pouco tempo depois surge o Marco da Galliano, que é nascido em 1582, então já um pouco posterior ao Peri e ao Cattini, e ele representa uma espécie de síntese entre os dois estilos anteriores que comentamos, ao mesmo tempo mais técnico e mais preocupado com o drama teatral em si. Então, nós temos uma ópera dele, La Daphne, também com libreto do Rinuccini, que é de 1608. Então, já estamos aqui nos primeiros anos, né, do século XVII. Então, embora esse título já tivesse sido usado por Peri, a versão de Galliano representa um estágio mais avançado no desenvolvimento da linguagem operística. Então, ele buscava ali equilibrar o recitativo com momentos de maior lirismo melódico, e ele dá também, ele faz um tratamento mais elaborado da orquestra, né? Dá um maior cor, maior efeito dramático à parte instrumental, à parte orquestral. Bom, Galliano, ele vê a música como um meio para dar vida à cena. Então, na sua introdução a Daphne, por exemplo, ele descreve em detalhes como o recitativo devia ser cantado. Clareza de articulação, sobriedade nos gestos, aderência ao texto poético. Então, para o Galliano, a música era como que um espelho da palavra, né? E o papel do cantor era o de um verdadeiro ator que usava a voz para mover as paixões. O Galliano também é o primeiro a instruir como deve ficar a posição dos instrumentistas em relação ao palco, né, naquele modelo que, inclusive, se utiliza até hoje, né, os cantores no palco e a orquestra dentro do fosso do teatro. E uma novidade importante em Galliano é a atenção à cenografia e à organização do espetáculo como um todo. Ele parece ter tido maior consciência do potencial do teatro musical como uma arte completa, né, algo que unia poesia, música, gesto e imagem. Então, com esses três compositores, Peri, Cattini e Galliano, nós temos os primeiros traços daquilo que se tornaria, ao longo do século XVII, o gênero operístico. Uma arte total, dramática, musical e visual também. Então, o Peri representa o nascimento do recitativo como um veículo dramático, o Cattini, o refinamento melódico a serviço do texto, e o Galliano, enfim, a integração mais consciente de todos os elementos teatrais. E, retomando, né, aquilo que já vimos, né, nós podemos dizer que a ópera barroca ela nasce, então, sob o signo da experimentação e do ideal humanista de se recuperar a força expressiva da tragédia antiga, da tragédia grega. E já nesses primeiros anos da ópera, se fazia sentir alguns defeitos estéticos que precisariam ser corrigidos nas gerações seguintes. Por exemplo, a fragilidade da caracterização muito estereotipada dos personagens era um problema. Segunda coisa, a gama limitada das emoções expressas por uma música ainda de parâmetros restritos. E, em terceiro lugar, a monotonia das partes solistas. Então, nesses primeiros anos aqui, nós temos já princípios básicos bem estabelecidos, mas ainda se precisava dar maior amplitude de expressão a esses princípios aí fundamentais. E é o que nós veremos numa próxima aula sobre Cláudio Monteverdi, que é um nome central, muito importante na história da ópera. Então, espero que este vídeo aí tenha contribuído para a sua compreensão desse período tão fascinante aí da história da música. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe e até o próximo vídeo. Até lá.